Imagina o seguinte: você passa semanas tentando mostrar para o país que sua família está unida, que todos estão do mesmo lado, que as brigas ficaram no passado. Você grava um vídeo se humilhando publicamente, pede desculpas na frente de todo o Brasil e consegue uma resposta, uma trégua. Parece que vai dar certo. Aí chega o grande dia. A convenção, que deveria ser o seu lançamento triunfal, o momento em que você mostra força, unidade e que tem tudo sob controle. E o que acontece? A sua madrasta aparece por vídeo, cita o seu nome uma única vez e vai embora. O seu maior aliado nas redes não aparece, grava um vídeo de um lugar ensolarado alegando mau tempo e ainda aproveita para jogar sua maior vergonha na sua cara na frente de todo o bolsonarismo. Você lança sua candidatura sem vice, sem alianças. E no dia seguinte toda a máquina bolsonarista acorda em guerra, só que dessa vez contra a sua própria família. Esse é o estado da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E não foi nenhuma semana depois da convenção que as coisas explodiram de vez. O que você vai ver aqui não é só mais uma briga da família Bolsonaro. É uma série de erros, provocações, vazamentos estratégicos e pelo menos 2 episódios que podem custar muito caro na justiça. Tudo isso acumulado em pouquíssimos dias. Então, vamos do começo, porque essa história tem mais camadas do que parece. Para entender o que aconteceu após a convenção, você precisa entender o que estava acontecendo antes dela. Há semanas, Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro viviam uma guerra aberta dentro do bolsonarismo. Não era segredo para ninguém. Influenciadores do campo falavam sobre isso abertamente. Os lados já estavam bem definidos. E o clima estava péssimo. Do lado de Flávio, Eduardo Bolsonaro, Fernanda Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Mário Frias, Bia Kicis, Silas Malafaia. Do lado de Michel, Damares Alves, Janaína Pachual, Celina Leão, Marcelo Queiroga, Eduardo Girão. 2 blocos dentro do mesmo partido, brigando pelo mesmo espólio político. O problema era a convenção se aproximando. Com a candidatura de Flávio já confirmada, essa briga pública era um desastre. Então, poucos dias antes do evento, Flávio fez o que talvez seja a coisa mais incomum de toda a sua trajetória política. Gravou um vídeo pedindo desculpas publicamente a Michele. Na gravação, ele reconheceu que houve momentos que geraram desconforto, falou sobre a necessidade de união e renovou o convite para que caminhassem juntos. Para um político da família Bolsonaro, uma família que literalmente nunca admite erro, aquilo foi lido como um gesto significativo. Ou, dependendo de quem você perguntava, como um ato de desespero. Michelle respondeu no dia seguinte. O vídeo dela foi educado, generoso até. Ela disse que recebia as palavras com paz, que todos cometemos erros, que o gesto teve valor. Aceitou as desculpas. Propôs uma conversa para ajustar os detalhes e seguir em frente juntos. Só que quem prestou atenção no detalhe percebeu algo. Ela citou o nome Flávio apenas uma vez no vídeo inteiro. Uma vez. No resto, falou em propósito, em legado do pai, em povo brasileiro. Tudo muito vago, muito distante. Para os analistas que acompanham a família de perto, aquilo não soava como paz, soava como armistício temporário, desses que duram o tempo de uma convenção. E foi exatamente o que aconteceu. No sábado 25 de julho, a Arena Pacaembu, em São Paulo, foi palco da Convenção Nacional do PL. Era o momento oficial de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Quem estava lá? O governador Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente da Argentina, Javier Milei, que foi o grande destaque do evento, como costuma ser em qualquer coisa que apareça.
Nunes aproveitou o palanque para dizer que quem atuar contra a candidatura de Flávio estará contrariando uma orientação de Jair Bolsonaro. Tarcísio falou que Flávio não está aqui pelo sobrenome e que seria o maior presidente da história. O mesmo Tarcísio que, semanas antes, tinha demonstrado desconforto público com os escândalos envolvendo o nome de Flávio. Mas, bom, estava lá. Fez o discurso. Quem não estava? Michele Bolsonaro, que participou por vídeo. Carlos Bolsonaro, que preferiu não aparecer. E Nicolas Ferreira, que foi o caso mais comentado do fim de semana. Nicolas, que é o segundo político mais popular do campo bolsonarista, com uma base enorme de jovens e evangélicos, mandou uma mensagem dizendo que não poderia comparecer por causa do mau tempo, que o avião particular que usaria não poderia pousar em São Paulo. Problema: não houve, em nenhum momento daquele sábado, suspensão de pousos ou decolagens nos aeroportos paulistanos por mau tempo. Nenhum. A informação foi checada e não havia nenhuma restrição operacional. O vídeo de Nicolas foi gravado em pleno sol. Mas tudo bem. O que Nicolas disse no vídeo, porém, foi o que gerou mais barulho. Ele quis defender a imagem do pai de Flávio, Jair Bolsonaro, e garantiu que o ex-presidente estava preso não por corrupção, não por rachadinha, não por nada além de perseguição política. Rachadinha. No dia do lançamento da candidatura do filho. Para quem não sabe, rachadinha é o nome do esquema investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro envolvendo justamente Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, e teria sistematicamente desviado parte dos salários de assessores do seu gabinete. O MP conseguiu provas, formalizou a denúncia. A defesa de Flávio, segundo um áudio que veio a público mais tarde, teria dito que não havia como salvar o cliente no mérito, ou seja, não havia como provar que o crime não ocorreu, e que a única saída era anular as provas. Pois bem, no dia mais importante da candidatura de Flávio, Nicolas Ferreira foi ao ar em rede nacional e jogou essa palavra de volta em evidência. Analistas políticos foram unânimes. Foi um ato falho em termos retóricos, um erro que trouxe de volta o assunto mais sensível e explorado pelos adversários de Flávio, justamente quando a campanha precisava de narrativa positiva. Nos bastidores, aliados tentaram minimizar, chamando de mal-entendido de retórica. Mas as imagens tomaram as redes. O assunto mais comentado do final de semana não foi o lançamento da candidatura, foi a menção à rachadinha. Se Nicolas causou constrangimento involuntário, a própria campanha de Flávio causou um problema muito mais sério. E esse foi intencional. Durante a convenção, foi exibido um vídeo de inteligência artificial simulando Jair Bolsonaro. Na peça, um Bolsonaro gerado por IA dizia estar preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária. Declarava Flávio como o futuro presidente e pedia que os presentes recebessem o filho como a pessoa escolhida para sucedê-lo. A campanha inseriu na peça um aviso dizendo que se tratava de uma simulação. O vídeo causou euforia no plenário. Mas, nas horas seguintes, causou algo diferente no mundo jurídico. Existem dois problemas gravíssimos aqui, e qualquer um deles já seria suficiente para render processo. O primeiro, o TSE proíbe desde 2024 o uso de deepfake, que é exatamente isso. Usar tecnologia de inteligência artificial para criar ou modificar imagem e voz de uma pessoa para fins eleitorais. A resolução é clara. Foi criada justamente para proteger a integridade das campanhas. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, já protocolou representação no TSE. O deputado Raymond, do PT, protocolou representação na PGR.
Especialistas em direito eleitoral, ouvidos em diferentes veículos, avaliaram que o vídeo configura propaganda eleitoral antecipada e uso irregular de IA. Dois problemas em um só arquivo. O segundo problema é ainda mais delicado. Jair Bolsonaro, preso e condenado por tentativa de golpe de Estado, está sob medida cautelar que proíbe expressamente qualquer declaração política, por carta, por terceiros, por qualquer meio. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e é explícita. Ele não pode fazer reunião política, dar opinião política, nada. Isso cria uma encruzilhada sem saída boa. Ou a campanha de Flávio escreveu o texto, foi numa ferramenta de IA e criou o vídeo por conta própria, sem autorização de Jair. Nesse caso, é crime eleitoral por uso de deepfake e ainda uso não autorizado da imagem de uma pessoa. Ou Jair Bolsonaro foi quem escreveu o texto, mandou para a campanha e autorizou a criação do vídeo com sua própria imagem. Nesse caso, além do crime da campanha, o próprio Jair teria violado as medidas cautelares que o proíbem de se manifestar politicamente, o que poderia resultar em sanções adicionais. Não existe terceira opção. Das duas, uma. E as duas são ruins. A campanha de Flávio parece estar apostando que o atual presidente do TSE, Cássio Nunes, vai tratar o assunto com leveza. Talvez uma multa. Talvez uma ordem de remoção do conteúdo. E pode ser que seja isso mesmo que aconteça no curto prazo. Mas esses processos não morrem quando o ministro muda. Eles continuam andando, e daqui a 1, 2, 3 anos, quando esse processo transitar em julgado, os ministros que estarão na cadeira são Flávio Dino e Alexandre de Zavascki, nomes que não têm histórico de dar conforto ao campo bolsonarista. A campanha está atirando no próprio pé com munição que vai ricocheteando por anos. Se a convenção já tinha sido problemática, o que veio depois foi mais explosivo ainda. Circulou pelo bolsonarismo um print da tela de WhatsApp de um jornalista ligado ao Brasil 247. No meio das conversas dele, aparecia o nome André Costa, Ascom Michele Bolsonaro, ou seja, o assessor de comunicação de Michele em contato com esse jornalista. A mensagem visível era educada. O assessor dizia que seria um prazer receber os materiais da lista de transmissão. Para qualquer pessoa com senso básico de como funciona a assessoria de imprensa, isso não tem nada de extraordinário. Um assessor de comunicação existe para distribuir o conteúdo do seu assessorado para o maior número possível de jornalistas e veículos, independentemente de linha editorial. Quanto mais publicação, melhor. Isso é o básico do básico da profissão, mas para os influenciadores bolsonaristas, aquilo foi uma bomba nuclear. Alan dos Santos fez vídeo. Paulo Figueiredo publicou uma matéria enorme num site ligado ao chamado Gabinete do Ódio, detalhando as conexões do assessor de Michele, acusando-o de ser um agente esquerdista infiltrado, relacionando-o com uma assessora do STF, que teria feito monitoramento de redes sociais de bolsonaristas. O Queen Pen, que é apontado como o maior youtuber do campo bolsonarista e cujos vídeos Eduardo Bolsonaro compartilha diariamente, entrou no assunto também. Minutos e minutos de conteúdo atacando o assessor de Michele e, por tabela, a própria Michele. A narrativa que tomou conta. Michele Bolsonaro estaria traindo Flávio, mantendo conexões com a esquerda através do seu assessor. E o Nicolas Ferreira seria o principal aliado dela nessa operação? Juntaram os pontos. Nicolas não foi à convenção. Nicolas citou rachadinha. O assessor de Michele tem contato com jornalistas de esquerda e com gente ligada ao STF. Logo, concluíram os influenciadores, existe uma operação coordenada de Michele e Nicolas para sabotar a candidatura de Flávio. Pode ser verdade. Pode ser paranoia.
pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. O fato é que a trégua, que durou 3 dias, já era história. No dia seguinte à convenção, Nicolas Ferreira foi a Belo Horizonte para a convenção estadual do PL em Minas Gerais. Jornalistas perguntaram sobre a briga com Flávio e a situação com Michele. A resposta foi calculada. Briga não é comigo. Vamos brigar com a esquerda? Depois complementou. Não estou entrando em bola dividida, não. Quem tem um propósito maior tem que focar naquilo que é mais importante. Parece uma resposta de quem quer se manter acima da briga. Mas também é exatamente o tipo de resposta que não ajuda Flávio em nada. Nicolas não defendeu Flávio. Não rebateu as acusações de que o vídeo dele foi sabotagem. Simplesmente se afastou. O que, no contexto político do momento, é quase um gesto em si. O que os analistas do campo bolsonarista percebem é que Nicolas está num jogo de longo prazo. Com 2026 sendo o ano eleitoral, ele está construindo sua própria marca, separada da marca Flávio, separada das brigas internas do clã. Se Flávio vai bem, Nicolas foi apoiador. Se Flávio vai mal, Nicolas estava focando no que importa. É uma proteção estratégica que funciona para Nicolas, mas que dói em Flávio. E o problema é que Flávio precisa de Nicolas muito mais do que Nicolas precisa de Flávio. O eleitorado jovem bolsonarista, os fãs de memes, a base de TikTok e Instagram que mobiliza votos, grande parte disso passa por Nicolas. Sem ele, ativo e comprometido, a campanha perde alcance digital num momento em que o digital é decisivo. Enquanto toda essa novela se desenrolava, um problema muito concreto e urgente seguia sem solução. Flávio Bolsonaro não tem vice. O prazo legal para a definição das chapas presidenciais termina em 5 de agosto, ou seja, pouquíssimos dias. A candidata mais cotada era a senadora Tereza Cristina, do PPMS, que tinha perfil ideal: mulher, representante do agronegócio, boa imagem no centro. Ela recusou. Numa reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ela disse não. O plano B envolve nomes que o grande público nunca ouviu falar: empresários de Minas Gerais com baixíssimo perfil político. Nomes que não agregam votos, não trazem coligação, não empolgam ninguém. E nos bastidores começou a circular uma ideia que soa mais a desespero do que a estratégia: colocar o próprio Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte e coordenador da campanha de Flávio, como vice. É o tipo de solução que só aparece quando todas as outras opções já foram descartadas. Não é um nome que move votos, não fecha alianças. É basicamente formalizar que a chapa está andando sozinha. A dificuldade para encontrar vice não é acidental. Reflete algo mais profundo. A candidatura de Flávio não desperta entusiasmo fora do núcleo duro do PL. A federação formada por PP e União Brasil sinaliza neutralidade. O Republicanos está neutro. O Centrão, que adoraria estar apoiando um candidato com chances reais, está na expectativa. Há também o fator confiança dentro da própria família. A cultura política dos Bolsonaro é marcada por uma paranoia estrutural. Eles não confiam facilmente em ninguém de fora. E escolher vice é abrir espaço para alguém que, no futuro, pode virar um Itamar Franco ou um Michel Temer da situação. Nomes que assumiram a presidência depois que o titular caiu. Esse medo limita ainda mais as opções. Em meio a tudo isso, surgiu mais uma peça que não parece encaixar em nenhum lugar. Flávio Bolsonaro vai apoiar Ciro Gomes para governador do Ceará. Sim, aquele Ciro Gomes. O detalhe é que Ciro, por sua vez, vai apoiar Caiado para presidente. E Caiado é um dos adversários diretos de Flávio na direita. Ou seja, Flávio vai apoiar alguém que vai apoiar seu adversário.
Ninguém conseguiu explicar de forma convincente a lógica pública disso. A suspeita nos bastidores é que existe algum acordo de bastidor que não foi revelado, alguma moeda de troca que torna essa aliança vantajosa para alguém, de alguma forma. Mas, na superfície, a imagem é de uma campanha aceitando qualquer tipo de associação para tentar mostrar viabilidade. O problema adicional: Ciro Gomes deve também apoiar Renan Santos para presidente. E Renan Santos tem construído toda a sua campanha em cima de um único pilar: atacar Flávio Bolsonaro. Não é só crítica política, é o núcleo da identidade da campanha. Cada aparição de Renan é uma nova rodada de ataques ao senador. E essa estratégia está funcionando de um jeito inesperado para o campo bolsonarista. Pesquisas mostram que, num eventual segundo turno, os votos de Renan Santos não vão integralmente para Flávio, como seria esperado num candidato de direita. Aproximadamente um terço dos eleitores de Renan declarou intenção de votar em Lula, se a disputa ficar entre os dois. Isso acontece porque Renan está ampliando a rejeição a Flávio dentro do próprio eleitorado de direita e extrema-direita. As pessoas que o seguem já ouviram tantos ataques a Flávio que não conseguem mais votar nele com entusiasmo. Para a campanha de Lula, Renan Santos é tratado como praticamente irrelevante como adversário direto, mas como ferramenta de erosão da candidatura de Flávio dentro da direita, ele é um ativo involuntário. Existe uma informação que circula nos bastidores de Brasília há semanas. Não foi confirmada por nenhuma fonte oficial. Não há nenhuma prova divulgada e, portanto, deve ser tratada como rumor. Mas é um rumor que está em todos os corredores, que é mencionado por múltiplas fontes independentes e que talvez explique a intensidade da guerra que está sendo travada. Dizem que existe um vídeo comprometedor de Flávio Bolsonaro, que esse vídeo está em posse do assessor de Michele e que Michele, ou sua equipe, pode utilizá-lo como arma caso a guerra escalona. Ninguém confirma, ninguém desmente. Mas o fato de que esse rumor existe e persiste diz muito sobre o nível de desconfiança mútua dentro do campo bolsonarista. É uma família que se teme tanto quanto se apoia. O que é possível afirmar com base nos fatos que têm documentação? A campanha de Flávio tentou fazer um aceno a Michele após a convenção, ventilando a possibilidade de colocar uma vereadora de Fortaleza, que era apoiada pela própria Michele, como vice. O nome havia sido descartado meses antes em benefício de André Fernandes, numa articulação envolvendo Ciro Gomes. A primeira resposta visível a esse aceno foi o vazamento do print mostrando o assessor de Michele em contato com jornalistas de esquerda, o que indica que, se houve intenção de distensão, ela foi respondida com mais gasolina na fogueira. Sobre as pesquisas mais recentes, o Datafolha colocou Lula com 40% e Flávio com 32% no primeiro turno. Em simulação de segundo turno, a diferença cai, mas Lula mantém vantagem. A aprovação do presidente segue em alta nos estados mais importantes do país: São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará. E a rejeição a Flávio Bolsonaro segue subindo, alimentada não só pela oposição, mas pelos ataques constantes vindos de dentro do próprio campo. Então, chegamos aqui, uma semana depois de uma convenção que era para ser o ponto de virada, e o quadro que temos é esse. Flávio Bolsonaro lançou sua candidatura à presidência sem vice, sem alianças formais, sem os dois maiores nomes do seu campo ao lado, Michele e Nicolas. Cometeu pelo menos 2 atos que especialistas em direito eleitoral classificam como infrações sérias com o deepfake. Viu a trégua com Michele durar o tempo de uma convenção. Está apostando numa aliança com Ciro Gomes que ninguém entende.
e está sendo desgastado pelo único candidato que tecnicamente deveria ser aliado no campo da direita, Renan Santos. O mais revelador de tudo é o que a guerra interna diz sobre a natureza do bolsonarismo como projeto político. Por anos, a coesão do movimento veio da figura de um único homem, Jair Bolsonaro. Com ele preso e impedido de se manifestar politicamente, o que sobra é uma disputa pelo espólio. E espólios não se dividem pacificamente. Cada herdeiro quer o máximo, desconfia dos outros e está disposto a usar qualquer arma disponível. A pergunta que fica não é se a família vai se unir antes de outubro. É se Flávio Bolsonaro ainda vai estar na corrida quando chegar outubro, ou se o caos interno vai forçar uma virada de mesa antes disso. Porque em política, como em família, existe um ponto em que os danos acumulam tanto que nem as desculpas públicas resolvem mais.